Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos iniciando um novo trimestre, uma nova temática e vai ser uma bênção para você. Quero convidar você a ficar aí, que logo nós vamos abrir a Bíblia e vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje a gente começa, o novo trimestre de um formato diferente e muito legal, porque o que é bom precisa ser compartilhado. Então nós chamamos mais pessoas aqui da unidade Remanescentes para compartilhar esse momento tão especial da recapitulação da lição. E essa é a primeira lição do trimestre que vai falar de 1ª e 2ª Coríntios, é o ministério de Paulo em Corinto. E aí, vamos estudar a lição? E agora nós iremos fazer uma oração para a gente poder recapitular e convidar Deus para estar no meio de nós e nos ajudar a abrir a nossa mente e abrir o nosso coração para essa mensagem. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor conosco. Obrigada porque nos trouxe até aqui. Nos ajuda, Senhor, a recapitularmos essa lição e que essa mensagem possa estar em nosso coração, ó Deus. Abençoa cada pessoa que está aqui e também as pessoas que estão assistindo, que possam ser tocadas pelo Teu amor, pelo Teu Espírito. É isso que lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. E para a gente iniciar, a recapitulação da lição, nós temos o verso áureo. O verso áureo está lá em Atos 18, versículo 9 até o 10, tá bom? Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, versículo 9 e versículo 10. Olha só. E o tema da lição dessa semana, hein, Bruna, vai lidar, com uma temática muito interessante, que é o desenvolvimento e o surgimento, da comunidade cristã em Corinto, que era uma cidade, uma megalópole da época, um grande centro comercial e cultural da Grécia Antiga. E é muito interessante porque a gente vai ver como que o evangelho ele vai entrar nessas cidades extremamente urbanas e complexas. Olha só que legal, né? Será que o evangelho ele consegue se adaptar a essa linguagem extremamente urbana? Será que ele consegue vencer os desafios dentro da filosofia? Será que a gente consegue pregar o evangelho para pessoas tão diferentes de nós? Com certeza, a gente acha que a gente vai ver isso na história de Paulo. Com certeza. E aí Paulo, ele vai lidar com essas dificuldades, com esses dilemas, e claro, com o apoio de Cristo e do Espírito Santo, a gente sabe que esses desafios foram vencidos. E essa aplicação vai ser para nós, essa semana. Isso mesmo. E primeira coisa, a convicção de um missionário, a convicção de Paulo ali, Paulo, ele foi chamado não por alguém normal, assim, o Luiz me chamou para fazer um ministério, para viajar lá. Não, ele foi chamado por Deus. Paulo, ele tinha um ministério no coração do Senhor desde antes de saber que ele tinha um ministério. E isso acontece na nossa vida hoje. Porém, ali, Paulo, ele pregava naturalmente, ele respirava Cristo. Depois que ele conheceu o Senhor, a vida dele foi tão transformada que ele não conseguia guardar para si aquela mensagem. E o que movia ele não era ele mesmo, era o próprio poder de Deus, que o ajudou a passar situações difíceis. E isso acontece, a gente vê muitas histórias de missionários, que passam situações difíceis, até pessoas comuns, assim,
que passam situações que, aos olhos dos outros, nossa, como aquela pessoa suporta aquilo e continua agradando a Deus? É pelo poder de Cristo, é pelo poder do amor. E a gente vai começar com uma pergunta para a gente poder discutir, para a gente poder conversar. Hoje temos convidados, né? Uma galera participando aqui, a unidade Isso aí, Remanescentes. os remanescentes. Ó, nome forte, né, Bruna? Forte, forte. Nome forte para a unidade, Remanescentes. E olha, a gente vai começar com uma pergunta para o Oscar. Olha Oscar, aí. uma pergunta para você. Eu vou até ler aqui essa pergunta, tá bom? De que maneira a compreensão clara de uma vocação pessoal pode alterar a forma como um indivíduo lida com críticas e oposições em seu ambiente de trabalho ou comunidade? E aí? Boa noite, boa tarde, Boa bom dia. noite. Não sei qual momento que vocês estão assistindo aí nossa lição, né? Eu me lembrei nesse momento de um verso de Jeremias, né? Onde Jeremias capítulo 1 ele vai dizer que Jeremias foi escolhido ali no ventre materno. A vocação, todos recebem essa vocação quando aceitam. Quando você aceita o chamado de Jesus, você é chamado para se tornar um discípulo. E as situações de trabalho, da sua vida, do seu dia a dia, são o seu testemunho. O que acontece comigo no meu trabalho, o que acontece na minha vida, é o meu testemunho, é o que as pessoas veem do meu cristianismo. Então, pregar não é o ponto alto dessa questão toda. É quem eu sou, é o que eu faço, é onde eu estou. Então, eu acho que nessa pergunta, o principal ponto é esse. É o lidar as situações, o dia a dia, como eu ajo, como eu faço, como eu falo, como eu respondo, como eu trato as outras pessoas. Isso vai demonstrar se eu sou alguém que serve a Cristo Jesus ou não. Se eu sou alguém que aceitou o chamado ao discipulado. Alguém para levar o ministério de Cristo Jesus. Então, esse é um fator extremamente importante, porque lida diretamente com quem eu sou, quem eu falo. Eu posso pregar as mil maravilhas, mas se no meu dia a dia isso não for demonstrado, as pessoas não vão fazer ideia do Deus a quem eu sirvo. É viver Jesus na prática, né? Quando a gente chama, nós aqui somos cristãos, certo? E significa que nós somos pequenos cristos que vão ir a lugares, que vão trabalhar em lugares, vão fazer o seu ofício, mas nós temos uma missão a cumprir. Nós carregamos um nome, né? O nome de Cristo. Nós carregamos esse nome, né? E isso é muito forte. E a gente precisa experimentar. Paulo, ele só era da maneira que ele era porque ele experimentou a Jesus. E nós precisamos experimentar ele, exatamente da maneira que você falou. Eu posso falar um monte aqui, mas quem me conhece é quem está lá no meu serviço, está lá na minha casa, porque são as minhas atitudes que vão revelar quem eu sirvo. É no cotidiano que a gente revela, de fato, quem a gente serve, quem a gente é, né? Quem É muito nós somos. fácil a gente ser cristão nas horas do sábado, é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja, mas o nosso desafio é ser cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde quer que a gente esteja. No emprego, no trânsito, na rua, fazendo as minhas atividades, comprando, sendo o que for, as pessoas olharem para as minhas atitudes, para as minhas palavras e identificarem o nome que eu carrego. Né? Isso mesmo. Esse é o grande desafio. E eu queria que você lesse aquele verso de Jeremias que o Oscar citou, né? Sim. Lê para nós, Bruninha. Eu acho um verso incrível, está em Jeremias 1, né? Se eu não me engano. Isso, está aqui abertinha na Bíblia. Antes de te formá-lo, olha, não vamos nos ater que é só para Jeremias. Ouça para você. Então, vou ler como se fosse para mim, tá bom? Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, você, Luiz, Roger, Eva, Oscar, Rubens, Deus, ele já te formou no ventre da sua mãe, ele já te chamou como profeta às nações. Pessoas que vão revelar o amor de Cristo, né? Com certeza. A gente já nasce com um propósito claro, né? O nosso trabalho ao longo da vida é aceitar ou não esse chamado, esse propósito, né? Agora, Bruna, voltando à temática da lição. Corinto, uma grande cidade,
uma cidade que era considerada a principal cidade que lançava tendência cultural, tendência filosófica, uma cidade que ela tinha o pluralismo religioso, uma cidade que tinha muitas religiões ali que eram praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas. Tanto que Paulo vem, inclusive, de uma temática, né? Em Atenas tem ali o episódio do Deus desconhecido, que Paulo revela, né? Para as pessoas ali da época e fala, olha, esse altar para o Deus desconhecido é o altar de Jeová, é o do Deus verdadeiro, aquele que nos criou, né? Então, ele vem desse episódio. E ali em Corinto, que também é o foco ali, né? Da Grécia Antiga. Agora, como que o Evangelho... neste lugar, que a gente pode pensar que é um lugar extremamente, a gente usa a palavra secularizado, extremamente urbano, que não tem espaço e nem tempo para falar de Jesus e de Evangelho. Como que a gente conseguiria, e aí eu vou fazer a pergunta para o Roger, agora eu vou fazer essa pergunta para você, dentro dessa temática, pensando nesse contexto de Corinto como uma grande cidade e o Evangelho. Como é possível preservar princípios éticos e espirituais sólidos, sem se isolar de uma sociedade que promove os valores opostos, tanto naquela época, né, como nos dias de hoje? Como que a gente consegue preservar os princípios éticos e espirituais sólidos, sem ser isolados dessa sociedade? Boa noite a todos. Você falou de Paulo aí em Atenas. Paulo tem classe demais, né? É demais. Paulo Ele pega um gancho. Nossa, ele não chegou dando pancada em todo mundo, né? Mas só esse ganchinho eu queria falar. Mas outra coisa aqui, se vocês me permitem, o livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 17 e o versículo 11, respondendo a pergunta que você fez. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E o versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. E finalizando com 18, como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Então, como, respondendo a sua pergunta, participando do mundo, estando no mundo, mas não cedendo. Eu vou dar um testemunho, que acho que um testemunho ele clareia mais a mente, né? Eu participo de um motoclube, por isso que eu estou com esse colete aqui. Eu sou membro do Cruz de Ferro. E aqui atrás da jaqueta tem uma caveira, numa cruz de ferro. É uma coisa esquisita, né? Mas caveira significa igualdade, tá? Para quem não sabe. No motoclube, porque todo mundo morre de uma caveira, né? Então significa igualdade. Estamos aprendendo. Não, é verdade. Gostei. E no meio deles, lá tem gente que usa droga, lá tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que tem a boca solta. E há pouco tempo atrás eu estava numa mesa, né, com bastante, tinha mais de 100 motociclistas. E uma das pessoas falou assim, mas para mim e para minha esposa, vocês não bebem? Estão bebendo? Então a gente vive essa palavra, a gente vive, a gente não prega, a gente vive. E outra coisa é o nome, que ficou bem sugestivo, não sei se dá para pegar aqui, ó. Tá vendo? Não fui eu que escolhi, não. Porque eles já sabiam quem eu era. Então, e uma última coisa que aconteceu lá, aconteceu várias coisas sobre a alimentação, sobre o sábado, por que você é tão diferentão. Eu tive a oportunidade de pregar para mais de 50 motociclistas, tudo de jaqueta, tudo barbudão, que nem eu sei assim. Tive a oportunidade foi um evento que teve numa capela cheia de imagem, uma capela católica, mas ali eu tive a oportunidade de abrir a Bíblia. Que bênção. Então, através do seu exemplo, não através de palavras, não fale aquilo que você não vive. Viva primeiro, para depois você falar com propriedade. E o último testemunho, ainda tem tempo? Fique à vontade. É muito rapidinho agora, vou encerrar aqui. Isso. Eu almoço num restaurante, todos os dias. Questão de logística, tempo e tal. E minha esposa trabalha comigo. E eu sempre chegava lá, que peixe é esse? Aqui tem carne de porco? Eu estava sendo um cara chatão já de lá, sabe? Chatão mesmo. Até que um dia uma das cozinheiras se aborreceu e falou assim, mas por que você é desse jeito? Eu fui falar de Levíticos para ela.
da alimentação. Números, Levítico, deu um branco. Levíticos. Isso. Perdão. Levítico. Levíticos. A ideia já não ajuda muito. Mas eu sei onde está. Levíticos. Aí ela falou, pera, você é adventista? Eu falei, sou. Não precisa falar mais nada. Já tem mais ou menos uns 6 meses. De lá para cá não faltou meu peixe de escama. Olha aí, tá vendo? Todos os dias meu peixe de escama. Então, e até um dia ela chegou em mim e falou assim, olha, quando você tiver lá Arautos do Rei, tiver algum evento, me avisa. Então, através do seu exemplo, através, às vezes, de coisa chata que você faz, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma postura. Então, você está sempre sendo olhado. Pregue, por exemplo. Olha só. Assim eu respondo essa pergunta sua aí. Roger, acho que você resumiu, né? Sim. Porque é muito fácil ser sal no saleiro, concorda? Mas o nosso desafio é ser sal aonde não há o sal, né? E esse testemunho do Roger exemplifica muito isso, né? A gente precisa testemunhar, a gente precisa viver o Evangelho, pregar o Evangelho com a nossa vida no mundo. Afinal, a nossa missão é essa, nós somos enviados para pregar o Evangelho. Então, por isso que a gente não pode se isolar, né, Bruno? Não querer ficar numa nossa bolha ali segura, na nossa igreja, cercado pelas paredes do templo, porque ali é um lugar seguro, um ambiente em que a gente não vai ter o questionamento da nossa fé, ali vai ser um ambiente em que eu não vou precisar ter grandes desafios de fé, a gente precisa ir lá fora, né? Isso mesmo. E Deus, às vezes você não sentiu esse chamado ainda de Deus na sua vida, de pregar o Evangelho onde você está. Mas saiba que Deus tem sim um chamado para nós, né? E o que faz a diferença é se eu vou aceitar ou não esse chamado para testemunhar. E isso vem de uma vivência com o Senhor. Então, eu vou fazer um chamado aqui para a gente, né? Experimentar Jesus, buscar Ele na Bíblia. Né? Eu sei que não é fácil, às vezes, você priorizar isso, né? Mas tirar os outros deuses ali. Às vezes a gente está aqui na igreja, só que tem muitos outros deuses no lugar do Senhor. Então, eu fico pensando, nossa, mas eu não consigo testemunhar, não consigo ser forte em meio à situação, naquela situação do serviço. Como está lá em casa? Como está lá no meu coração? Quem que eu estou priorizando na minha vida? Então, aí você vai ter forças para lutar em meio às adversidades, assim, né? Que o mundo traz, né? E aí as coisas ruins vão virar meios pelos quais Deus vai ser honrado, vai ser louvado ali com o nosso testemunho. E muita gente tem medo, porque acha que pregar o Evangelho a gente vai precisar, nossa, eu vou ter que pregar para uma multidão, gente, eu vou ter que cantar, eu vou ter que fazer... O que é pregar o Evangelho? É isso que o Roger respondeu para nós, é viver o Evangelho, na prática, no dia a dia, com as nossas atitudes. E muitas têm uma frase, né? Eu nem sei quem é o autor, mas fala assim, pregue, se necessário, use as palavras. É C.S. Lewis, se eu não me engano. Se necessário, use as palavras. A nossa vida testemunha, né? E foi muito isso que Paulo viveu ali em Corinto, né? Até é interessante porque ele deixa de usar uma linguagem rebuscada, ele deixa de tratar ciência com ciência, filosofia com filosofia, e ele trata apenas do evangelho puro e simples, e a partir disso as vidas são transformadas. Né? Muitas vezes a gente fica tentando gastar tempo debatendo, enfrentando. Eu vou com os melhores argumentos, a gente leva uma pilha de argumentos debaixo do braço. Não, eu vou convencer hoje. E a gente esquece que quem convence é o Espírito Santo. Né? O nosso trabalho é viver esse evangelho. Isso mesmo. E Jesus é amor. Então, nós teremos, se estivermos encharcados com Jesus, nós amaremos as pessoas. Nos preocuparemos com elas, né? Mas mesmo assim a gente vai viver momentos difíceis, né? Com certeza. Então ali para um missionário como Paulo, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Paulo, a vida dele foi mansa, assim, só alegria, todo mundo recebia ele bem, será? Será? E às vezes a gente é tentado, né? A cair na fraqueza de que eu não sou suficiente para realizar isso. Ou as pessoas começaram a te perseguir muito, assim como perseguiam Paulo, e aí você é tentado a desanimar. Mas para onde que Paulo olhava quando aconteciam essas coisas difíceis? Para Deus. Ele, em meio a prisões, ele louvava. Em meio a situações difíceis,
né? Ele decidia honrar a Deus e testemunhar do amor dele para as outras pessoas e também falar, né, de Jesus, de Cristo ali para aquelas pessoas de maneira ali prática também, uma pregação ali. E eu tenho uma pergunta para o Rubens. Como é possível preservar princípios desculpa. Qual o papel da resiliência psicológica e do apoio espiritual na manutenção de projetos de longo prazo que enfrentam resistência externa? Então, e nessas dificuldades, como que a gente pode se manter firme? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu penso que quando a gente está ligado a Cristo, nada mais importa. Porque na palavra de Deus está escrito, o próprio Paulo disse, nem a dor, nem a morte, nem a vida, nem qualquer coisa, nem de cima, nem de baixo, pode nos separar do amor de Deus. E quando nós estamos, como você disse, encharcada, não é isso? Isso. É interessante. Eu quero me encharcar de Cristo a cada instante. Eu tenho um hábito. Eu não consigo levantar da cama pela manhã, nem abrir os olhos, sem antes dizer, Deus, meu Pai, por favor, aceita a minha gratidão por todas as bênçãos, a proteção e a paz da noite. E agora me ajuda a viver honrando o teu nome e alegrando o teu coração. Amém. E aí é aquela questão, você olha para cada pessoa que você às vezes nem conhece, mas você pensa, está aí alguém por quem Cristo pagou um preço infinito. E aí você conversa um pouquinho com a pessoa, você percebe alguma angústia, alguma dúvida, você em pensamento ora, Senhor, faz de mim um auxílio para essa pessoa. E aí muitos milagres acontecem. Eu creio que é isso. Muito obrigado. Certeza. Que lindo o que o senhor disse. É um exemplo para nós. Porque ser grato a Deus nos ajuda a viver por Ele também. Ser grato por cada coisa que parece simples ali, dormir numa cama, né? Ter o conforto, a possibilidade de dormir ali quentinho, seguro. Ser grato a Deus a cada dia nos leva a honrar o nome dele também. E entender também, como o senhor disse, que as pessoas, Jesus ele pagou um alto preço para todos nós. Não é só para mim, não é só para nós que conhecemos aqui a Bíblia ou estudamos a lição. Deus ele pagou esse preço alto por todos nós. E tem uma música dos Arrais que fala que existe um mundo escondido atrás de um rosto, um sorriso. Então, existe um mundo atrás de mim que vocês não sabem. E assim, vice-versa. Mas uma coisa em comum que nós temos é quem nos salvou, quem nos dá a liberdade. E essa liberdade, Paulo, ele foi atrás, ele foi espalhar para o mundo. Com certeza. Né? E eu queria agora aproveitar e conhecer um pouco mais da nossa unidade Remanescentes, né? E eu queria saber, vou deixar uma pergunta, né? E eu queria saber primeiro, há quanto tempo a unidade existe? Ó, uma pergunta difícil, hein? E a unidade tem mais de 2 anos? E aí, Oscar, você que é o líder dessa unidade? Não. O cabeça? A nossa chefe é a Irlene. A Irlene. Irlene comanda a classe. Olha só. O Lorival é o nosso professor. Uhum. E nós temos vários, como a própria Irlene diz, né, professores lá, pastores, Olha só, anciãos e por aí vai, que compõem ali a nossa unidade. Eu estou há 3 anos na unidade, eu creio que o Roger está mais tempo que eu na unidade. Menos tempo que eu. Aí, ó. Uns 5 anos. Uns 5 anos. Siga a classe. Aí, ó. O Rubens já tem 5 anos, já era antigo, então... Só aumenta, não é? Nossa Olha, classe que só aumenta, porque legal. quem vem visitar se empolga. E tem gente na igreja por causa da classe.
Olha que Então, bênção, que em legal. torno aí de 40 membros na classe, né? Olha só que Nossa. benção. Então, a gente usa o terceirão aqui, que é a maior sala. Aham. Então, é um momento de partilhar o que a gente estuda, o que a gente recapitula. Então, é uma classe, assim, que chama atenção. Realmente foi um dos motivos de eu ter vindo para a igreja aqui do Bosque, foi a classe A remanescente. classe, olha só. E Eles, aí, eles me auxiliaram na minha mudança, cara. ó, Que isso legal. aí. Foram lá fazer minha mudança. Que Né? Chegou isso. o caminhão, eu estava aqui dando aula. O Mohamed e mais alguns foram lá tirar as mudanças do caminhão. Que Então, benção. trabalhamos também, fazendo bastante serviço missionário. Aí. É uma E- pequena família, É né? uma pequena família. E aí eu quero Pequena perguntar para a família. classe, aí quem quiser se sentir tocado pelo Espírito Santo para responder. Como que o desafio, aí agora vamos fazer uma síntese. Como que o desafio que o Paulo teve de pregar em Atenas, de pregar em Corinto, de espalhar o evangelho numa grande cidade, como é a nossa cidade aqui, a gente está gravando isso em São José dos Campos, é uma cidade grande. Como que o desafio que ele teve lá parece com os desafios que nós temos aqui e como a classe remanescente enfrenta esses desafios para pregar o evangelho? Pergunta capciosa, pergunta difícil. Como a gente, espelhado nos exemplos de Paulo, pode aprender com o que Paulo fez para pregar esse evangelho? Eu sou nova na sala, mas o que eu já sei dessa sala é que eles sempre ajudam alguém. Olha só. Então, eles já estão distribuindo o evangelho, já estão fazendo trabalho e todo mundo participa de alguma forma. Por isso que essa sala é muito unida. Ah, Que isso é viver o lindo. evangelho, né, Eva? Muito Muito bem legal, colocado o Eva. que você colocou, porque e emenda muito com o que o Roger falou também, com o que o Oscar falou, né? Aham. Nós temos na nossa classe a irmã Inês. Ela é da ASA, ou se é da ADRA também, não sei. Eu sei que ela faz um trabalho excelente. Nossa, lindo E trabalho. todo sábado ela pede oração para mais alguém. Que é a ASA está sempre recebendo pessoas. E eu já falei para ela no particular, irmã, se estiver faltando alguma coisa, me liga, me manda um WhatsApp que eu ajudo. Ela fala, se precisar eu te aviso. Isso já faz mais de ano e ela nunca me ligou. Significa que tem outras pessoas também que chamaram ela no particular para dizer o mesmo e com certeza ela ainda não conseguiu precisar da nossa ajuda. Que legal. Só isso eu já imagino quanta gente essa classe, essa igreja tem auxiliado. E não é só coisas de longo prazo, é coisa instantânea. Tem a Ana, que quando tem a comidinha, ela também doa a comidinha para outras pessoas. Então, coisas rápidas e coisas demoradas, a classe ajuda. Olha só. Pode falar. Eu sou o mais coitadinho lá. É o que menos sabe lá. Mas é uma classe só de fera. Professor, porque nem ele falou, professor, pastor. Aí eu já até brinquei com o Lorival e com a Helene. Tinha que tacar o machado no meio lá. Separar tudo. Mandar um pouco para cada canto para poder semear, fazer. né? Manda embora. Espalhar Manda para as semente igrejinhas aí. pequenas. Manda para outra. Cada um, o Oscar monta uma unidade, ele monta outra, Olha ela aí, monta que bênção. outro. Mas é só uma brincadeira. Porque daquela sala o pessoal acha que ninguém quer sair, não, viu? A sala é boa. Tá certo. Eu até dar um testemunho rápido sobre a influência da classe. Meu sogro estava do Rio de Janeiro, estava aqui, e aí a gente estava preparando para auxiliar uma pessoa que estava passando por necessidade. E aí nós fomos lá visitar a casa da pessoa e vimos que estava com problema no telhado. E aí estava período de chuva, precisava dar um jeito no telhado. Meu sogro trabalhou com obra a vida inteira, ele falou, não, consegue o material que eu dou o serviço. Né? Então, percebe, ele estava do Rio de Janeiro, curtindo férias aqui, ele sentiu, né, o clima de necessidade do ministério que a nossa classe desenvolvia. Ele falou, não, eu vou ajudar. Ele deu a mão de obra em 2 dias, eles cobriram toda a casa da família, acabou com todas as goteiras, falava que chovia mais dentro do que fora da casa. Então, assim, o ministério é algo que tende a contagiar as pessoas. Quando as pessoas veem o que te motiva, que é Cristo Jesus, ela se sente tocada.
Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com prestígio, não tem a ver com posição, não é isso. O que a gente quer é compartilhar esse Deus que mudou a minha vida, muda a nossa vida, e a gente quer que mude a vida das outras pessoas também. E a nossa classe também está convidando mais pessoas para vir nos visitar. Aham. Então, a gente aprende bastante, todo mundo participa, então é muito gostoso. E nesse momento eu vou fazer um convite para o Domingos. Domingos, a sua irmã está na nossa sala. E nós estamos sentindo saudade de Olha vocês. aí, Então, nominal. por favor, apareça, Domingos. Muito, ó, Que convite legal. nominal, hein, Bruna? Muito legal. Nunca ninguém fez esse convite para mim. É, tá vendo? Gente, é Que muito legal. legal vocês terem compartilhado isso, porque isso é o evangelho sendo pregado, né? É puro. O evangelho é pregado, mas eu não sei falar, mas eu sei ajudar numa obra. Mas eu não sei pregar, mas eu sei, por exemplo, ajudar o próximo, eu sei entregar uma cesta básica, eu sei ajudar na asa, eu sei... Isso é pregar o evangelho, viver o evangelho e dessa forma ele é pregado, né? Sim. Unidade Remanescente, muito obrigado por esses testemunhos. A gente usou a lição da Escola Sabatina, que foi incrível dessa semana, e vocês fizeram uma aplicação prática dessa lição. O ministério de Paulo tem muito isso, é do ir aonde o evangelho precisa ser pregado, é ir aonde Deus precisa ser levado, e essa missão é nossa, a gente tem esse privilégio de levar esse evangelho. É verdade. A gente vê o nosso vizinho, às vezes, e vê uma pessoa abastada, ou no nosso serviço, pessoas que parecem que estão abastadas, mas às vezes a gente não percebe que as pessoas buscam algo que elas não sabem o que é, que nem o povo de Atenas. Então, a gente tem um vazio do tamanho de Deus. Que tal a gente levar um pouquinho de Deus para essas pessoas? Assim elas poderão preencher esse vazio com o que realmente importa. Então, assim, parabéns. Que Deus abençoe muito vocês. Pequenos Paulos, né? Pequenos Exatamente. Cristos. É. E dê força, assim como Deus deu para Paulo, né? Para efetuar essa missão aqui na Terra também. E é isso. Eu agradeço muito, nós agradecemos muito a sua presença. A lição da Escola Sabatina dessa semana, ela tratou de um tema que para nós é muito importante, que é pregar o Evangelho onde você está. Pregar o Evangelho na sua cidade, pregar o Evangelho na sua casa, no seu hall de amigos, no seu emprego. Os desafios que você enfrenta no seu emprego, os desafios que você enfrenta na cidade, são os desafios que Paulo teve. E essa história está na Bíblia, justamente para te mostrar que Deus ele vai capacitar os seus servos para pregar o Evangelho. Essa história de Paulo revela para nós o cuidado que Deus tem com a sua mensagem e como ele prepara os mensageiros dele para ir além e pregar onde quer que for. Então, o convite que fica para você é, se você tem esse desejo de pregar o Evangelho, a primeira coisa que você precisa fazer é dobrar o seu joelho e dizer para o Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. E Ele vai capacitar você e vai te dar os dons necessários para que você execute a obra. Então, essa semana, que você tenha aprendido mais sobre esse Evangelho, que tanto para nós é precioso e para Deus muito mais, e que você tenha se sentido inspirado a levar esse Evangelho a outras pessoas. Na semana que vem, estaremos aqui de novo com mais um tema incrível da lição desse trimestre. Aguardo vocês.